Um bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Estamos nesta manhã gravando uma mensagem para este domingo, procurando nos ensinamentos de Jesus levar uma esperança, um consolo, que a espiritualidade possa me ajudar neste momento, para que consiga eu levar principalmente àquelas pessoas que se encontram mais necessitadas, aquelas que se encontram em sofrimento, quem sabe aflitas, tristes, neste momento tão difícil em que todos nós nos encontramos, mas devemos a cada dia, como já disse numa outra mensagem, fortalecermos a nossa fé em tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. E Jesus nos disse algo tão importante, num convite que ele nos fez quando disse: "Vinde a mim, todos vós que se encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Em mim encontrarão palavras de vida eterna." Ouvindo esse chamamento de Jesus, ele nos chama para que cada um de nós tomemos a iniciativa de ir até Jesus. Mas quanto é difícil nós irmos a Jesus, porque muitas vezes nós oramos, nós pedimos para que Jesus, como num passe de mágica, tirasse todas as aflições, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, assim, de uma hora para outra, sem nós fizermos qualquer coisa. Mas esse convite, está bem claro quando ele diz: "Vinde a mim, porque leve o meu fardo, suave o meu jugo." Jesus tinha um fardo, não um fardo como o nosso, de passar pela existência, passar pelo Calvário, suportar tanto sofrimento, que lhe foi imposto por todos nós, pelas criaturas imperfeitas que somos. Esse era o fardo de Jesus. E ele passou por tudo isso, sem reclamar, exemplificando a cada instante da sua existência. E todos nós temos um fardo também. O nosso fardo foi criado por nós mesmos, nessa vida ou em vidas passadas. Cada um carrega, como se diz, a sua cruz. Mas esse convite que Jesus faz
para que possamos aliviar esse nosso fardo, ele fala do jugo leve. O jugo leve é a lei, que é leve, que é a lei do amor. E é nesse sentido que nós devemos ir a Jesus, fazendo o quê? Amando. Amando a tudo que nos cerca, as criaturas humanas, tudo que pertence à natureza, aprendendo com Ele e nos dirigindo a Ele, na certeza que assim, fazendo, nós vamos conseguir deixar o nosso fardo mais leve, superar todas as nossas aflições. E Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Em mim encontrarão palavras de vida eterna. Isso é tão importante, né? Jesus nos fala da verdadeira vida, que é a vida eterna, né? Nós estamos aqui nos preparando para isso. Nós não pertencemos a este mundo. Nós devemos nos ver como espírito e não como carne e osso. Nós somos espíritos. Antes de nascermos nessa vida, nós já existíamos. Nós já vivemos tantas e tantas vezes, né? E vamos viver ainda outras tantas. Então vamos nos ver como espíritos passando por uma experiência essa que vai trazer os benefícios que necessitamos para o nosso aprimoramento. A vida é como se nós fizéssemos uma viagem para um país distante, deixássemos a nossa casa e fôssemos viver lá por um determinado período para fazer um trabalho, um curso, alguma coisa que necessitamos. Então nós partimos para esse determinado país, vamos sofrer naturalmente tudo aquilo que existe nesse país, o meio que nós vamos viver, né? Nós vamos passar por dificuldades, mas vamos nos adaptando a viver nesse país, né? Lembrando que nós temos uma casa, a nossa casa que ficou, né? Para muitos, esse novo país terá a aparência de um lugar bom, a pessoa vai se sentir acomodado ali. Para outros, se encontrarão diante de dificuldades, né? Mas de uma maneira ou de outra encontrarão todo um suporte para viver neste mundo, mas cientes que terão um prazo de viver ali. E esse prazo vai um dia terminar. E eles terão que retornar aos seus lares, né? Assim é a vida, assim é a existência
Nós estamos aqui nesse país, mas nós temos o nosso lar verdadeiro, que não é nessa vida. O nosso lar verdadeiro é no mundo espiritual, de onde nós viemos para passar um tempo aqui na Terra. E esse tempo, tem um dia de nós retornarmos. Cada um vai retornar na hora que se cumpriu aquilo que foi determinado. Então, quando a gente passa a nos vermos como espírito eternos, nós deixamos de temer a própria morte, porque a morte não é mais do que um retorno ao nosso lar verdadeiro. Pensando assim, nós vamos conseguir superar muitas coisas desta vida. Vamos ter mais confiança, vamos ter mais fé, Vamos deixar um pouco medos, aflições, vamos deixar do lado. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, tem uma lição que se intitula Cristianismo e Imortalidade, onde Caibar nos fala justamente da imortalidade. Ele relata aquele ocorrido com Maria Madalena, quando da ressurreição de Jesus. Então diz assim, que no primeiro dia da semana, Maria foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida, correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do túmulo a pedra e não sabemos onde a puseram. Então saíram Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Corriam ambos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E tendo-se abaixado e olhando para dentro, viu os panos de linho postos no chão, porém não entrou. Chegou Pedro, que o seguia, e entrou no túmulo. Ele também viu os panos de linho e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo e viu e creu, porque ainda não compreendiam as Escrituras que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E daí voltaram então os discípulos para casa. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se os olhos para dentro do túmulo e viu 2 anjos, com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? A quem procuras? Respondeu ela: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se
e virou-se para trás e viu a Jesus em pé. Mas sem saber que era ele, perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, virando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhe que subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos: Vi o Senhor e ele disse-me essas coisas. Caibar faz um comentário. O cristianismo é a religião da imortalidade. Sem esta, não se compreende a missão de Jesus. Não se pode absolutamente compreender seu pensamento íntimo. Em Jesus, não se vêem só palavras, mas também os exemplos, os fatos que alicerçam a sua doutrina. Entre trechos do Evangelho, provam exuberantemente a nossa afirmação. Já perguntamos: que seria o cristianismo sem as aparições de Jesus? Será possível que a incomparável doutrina que ele fundou tivesse por epílogo a morte? Neste caso, teriam razão aqueles que não creem no além-túmulo. Mas não é assim. A imortalidade resplandece da sua palavra, que é luz a nos iluminar o futuro. A perda irreparável do Mestre consternava o coração dos seus discípulos, quando as potestades superiores rasgam o véu da morte e aparecem a Madalena a lhes desvendar os mistérios da vida do além em sua pujança. Seguindo esta aparição, manifesta-se também o recém-morto, que, demonstrando assim o prosseguimento da sua existência, recomenda à sua mediadora dar conta aos seus discípulos daquela manifestação, para que também eles assim fizessem, porque, como já havia dito, o discípulo deve ser como o Mestre. A ressurreição é a vida, e a vida se manifesta no homem e ao homem. Jesus é a vida, porque se manifesta vivo aos homens, para que os homens compreendam que o túmulo não é o fim. Jesus é a ressurreição. O Espírito vive, insistimos, e a morte não é mais que uma transformação para um estado melhor. Assim comenta Caibar. A imortalidade é a pedra base do cristianismo. Sem a imortalidade, a própria vida não teria razão alguma, né? O porquê da dor, do sofrimento, que está aí, que campeia por toda parte. Mas a imortalidade é que nos dá a confiança, a esperança, a certeza que nós passaremos pela morte vivendo, né? Vivendo para a eternidade. Então vamos nos ver como espírito eternos que somos
passando por esta viagem, por este país, né? Na certeza que um dia retornaremos ao nosso lar, levando uma bagagem, levando nessa bagagem experiências, levando conhecimentos, levando qualidades, virtudes, nessa aprimoração do nosso espírito. Assim, queridos irmãos e irmãs, confiemos em Jesus, na certeza de que Ele se faz presente em nossas vidas, de que Ele sabe perfeitamente das nossas aflições, conhece o fardo de cada um e está sempre pronto, sempre nos convidando para que façamos essa caminhada para junto dele, procurando amar, procurando superar as nossas dificuldades através dessa lei maior, que é a lei do amor. Vamos, a cada dia, nos fortalecermos nesse amor, na certeza de que Jesus está conosco, nos amparando, nos ajudando, porque Ele mesmo disse que veio ao mundo trazer o remédio para aqueles que necessitam. E nós somos esses doentes necessitados, que precisamos, muitas vezes, de um remédio um pouco amargo, né? Mas que vai nos curar, vai trazer a cura para as nossas imperfeições. Que Jesus abençoe e ilumine o caminho de cada um. Muita paz, muita luz, hoje e sempre.